Será que o mal não é punido? Muitos começam a interpretar levianamente que porque o Espiritismo demonstra que não existe uma punição eterna e que também não existe karma, lei do retorno, lei de ação e reação, ou seja, que você seja punido na mesma moeda, e muito menos, aliás, que Deus puna de maneira arbitrária cada um de nós, que o mal então não encontre punição. E isso é um erro. Ora, senhoras e senhores, basta estudar o Espiritismo dedicadamente nas obras de Kardec. Basta estudar, por exemplo, O Céu e o Inferno, da editora Feal, que tem o link para download aí na minha bio, e vocês verão. A punição, ela existe, mas não é da maneira que vocês pensam. Deus colocou em cada um de nós, dentro de nossas consciências, o conhecimento da lei divina. E é por conta disso que quando a gente erra, a nossa consciência nos acusa, e vocês sabem muito bem que ela nos acusa. E errar não é um problema. Errar faz parte do processo de aprendizagem, faz parte da tentativa. Nós podemos errar, nós podemos acertar. Se errarmos, aprendermos com o erro e seguirmos em frente, que bom. Mas tem aqueles que resolvem se apegar ao erro, que resolvem repetir o erro por vontade, porque os agrada de alguma maneira, por mais que a consciência acuse. Então, por algum tempo, essas pessoas podem continuar por vontade própria repetindo esses erros, até que adquiram uma imperfeição. Essa imperfeição, então, se instala em nossa alma, e a gente começa a repetir o erro sem nem pensar. A partir desse momento, nós estamos afastados do bem. Nós estamos infelizes, porque nós não conseguimos nos realizar no mal que existe apenas enquanto nós estamos afastados do bem. Isso é importante, gente. O mal não tem propriedade, tá? O mal existe em cada um enquanto se afasta do bem por vontade própria. E a consciência, gente, é aquele bichinho complicado, porque quando ela acorda, ela faz a gente sofrer. Sabe aquela consciência de você saber que você fez uma coisa errada e aquilo dói fundo na sua alma? Isso é o remorso. Lá no Céu e Inferno, da editora Fial, vocês verão na segunda parte os relatos dos próprios espíritos e o quanto muitos deles sofrem absurdamente por conta das coisas que fizeram. E o que eles dizem? Eu sabia que eu estava fazendo errado. Mas também existem muitos daqueles que, não querendo enfrentar essa dor da consciência ferida, escolhem deixá-la de lado e continuam repetindo o erro como o doente que ignora o remédio amargo, mas necessário. E assim vocês conseguirão ver facilmente muitas das pessoas que a gente vê por aí na sociedade, repetindo erros, fazendo as coisas mais absurdas, e aí a gente diz, essa pessoa não sofre nada com isso? Ela não está nem pensando, cadê a justiça divina? E aí muitos vão querer que essa justiça seja aquela justiça que vá fazer ela ser castigada, ela sofrer as mesmas coisas. E não é assim que funciona, é isso que nós estamos demonstrando aqui, através do que o Espiritismo nos ensinou, nos demonstrou. Um dia a consciência dessa pessoa vai acordar e ela vai se arrepender amargamente. E ela vai ser um desses espíritos que se comunicam ali no Céu e Inferno de Allan Kardec, dizendo que passaram décadas, séculos às vezes, em um sofrimento que não tinha fim. Por quê? Porque eles não entendiam e muitas vezes porque eles não queriam verdadeiramente se arrependerem. A punição, portanto, ela consiste no remorso da consciência que acorda e que verifica que sim, cometeu muitos erros, sabendo que estava errado. E essa punição, esse remorso, é muito sofrido. Muito sofrido porque muitas vezes o espírito não parece ver um fim para aquilo. O tempo, gente, no mundo dos espíritos, não é como o nosso tempo. Nós não temos lá dia e noite marcados por 24 horas. O tempo lá, ele pode parecer uma coisa eterna. E é o que os espíritos em sofrimento costumam muitas vezes dizer. Quanto tempo dura esse remorso? Dura o tempo que o espírito quiser se render ao arrependimento. Ou seja, ele pode postergar ou ele pode encurtar esse tempo de remorso, entendendo, se arrependendo verdadeiramente, compreendendo que sim, eu fiz errado, eu entendo que eu fiz errado e eu quero corrigir. A correção, então, consiste de escolher novas provas numa próxima vida, o que é chamado de expiação, onde ele visa nessas provas desapegar daquela imperfeição que ele mesmo criou por sua própria vontade. E esse processo nós sabemos que não é nada fácil, porque nós muito bem sabemos que aquilo que nós temos de uma questãozinha moral ali complicada, como é difícil superar, como é difícil desapegar. Então, com isso demonstramos, como o Espiritismo demonstra, que o mal não tem propriedade, o mal não existe externamente, o mal só existe para aquele que se afasta do bem voluntariamente. E que a punição consiste do sofrimento moral, do remorso desse espírito, quando a sua consciência acordar. E ela vai acordar.
E isso vai reconduzi-lo ao arrependimento e vai reconduzi-lo, inevitavelmente, ao bem. Vejam que a justiça divina não é uma justiça punitiva, não é uma justiça falha como a justiça humana. Ela está intrinsecamente ligada com a vontade de cada um, e ela determina que, em nos afastando do bem voluntariamente, pelo processo do sofrimento moral, nós seremos reconduzidos ao bem pela nossa própria vontade, e que o tempo do nosso sofrimento também está de acordo com a nossa própria vontade. Cabe dizer que a maneira como esse sofrimento se processa no mundo dos espíritos está muito de acordo com o entendimento de cada um e suas próprias ideias e também aquilo que ele fez. Existem aqueles que vão sofrer apegados às coisas materiais, vão ficar sofrendo na casa onde ele viveu. Existem aqueles que vão achar que estão no inferno e que vão ver ao seu redor todo aquele tipo de imagem, ou do umbral, ou do purgatório, ou seja lá do que for que ele acredite. Muitos vão dizer que estão sendo perseguidos pelas suas vítimas, que eles veem as suas imagens ali, as vítimas sofrendo e tudo mais, tudo aquilo que ele fez. E na maioria das vezes não é uma perseguição real, é uma questão daquilo que ele carrega na imagem da cabeça dele, daquilo tudo que ele fez. É por isso que demonstrar tudo isso, ensinar para os espíritos, desde aqui encarnados, que não existe um sofrimento eterno, que Deus não castiga e que tudo que a gente sofre em questão moral é por conta de nós mesmos, das nossas coisas, do que a gente fez, é tão importante. Porque daí o espírito para de acreditar em um castigo e entende que é um remorso por algo que ele fez e que ele precisa corrigir em si aquele desvio que ele tomou. Esse é o ponto. E então ele volta a ser feliz. É por isso aquela parábola do filho pródigo, aquele que sai para as festas, que sai para o mundo a despeito de todos os bons conselhos que o pai dá, faz tudo de errado, sofre, tem remorso, se arrepende e escolhe voltar para a casa do pai. E quando ele volta para a casa do pai, o pai está esperando ele de braços abertos para continuar o caminho, para recolocá-lo no trabalho. Olha só que legal, né?